Negociações para o Reino Unido avançam e acordo deve sair em 2 anos. Prefeito de São Paulo e empresa Amazon se envolvem em polêmica. Facebook cria ferramenta para conectar eleitor às redes sociais de políticos. No Brasil, a cada 1 hora surge uma nova organização religiosa. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa mais uma semana aqui, o Redação Novo Tempo, pela rádio, TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia mais uma vez. Você já sabe que a sua interação é fundamental, importantíssima para que esse programa aconteça. Por isso a gente está esperando você no facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo, você também pode interagir com a gente. E tem o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. A gente está esperando a sua participação. Muito obrigado a você que interage todas as semanas com a gente. E por falar em interação, deixa eu falar oi para todo mundo que está aqui no sofá. Tudo bom, Wagner? Oi, Wagner. Pela ordem, a gente começa sempre com o Hélio, né? Oi, Hélio, tudo bem com você? E aí, Wagner, tudo bem? Aí depois a gente fala com o Leite. Opa! Ei! Opa, você que está no rádio, essa voz não é do Leite. A gente está aqui com a Luana Masquerim. Muito obrigada, evoluímos muito. Da última vez, isso foi, sei lá, 2015, eu acho? Tem um tempinho, né? A Luana estava Saiu aqui com o Marescal. Breno Mozart e eu lancei já um Luana Marescal. Pois é, mas aprendemos em 1 ano, 2 Mas anos. desde então a gente usa esse nome na foi redação, tão, né? pois foi é. tão Agora forte ficou isso, porque eu Marescal. passei um tempo te chamando de A Marescal. Suzane, ela Ficou mudou, ela gravado. fez algumas alterações, inclusive, mas... Oi. Mas olha, você que obrigada. está acostumado a acompanhar o Conexão Novo Tempo, os informes, né, o direto da redação, a Luana já é uma voz muito conhecida na rádio. E ela está aqui hoje com a gente também na televisão, no Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vinda, Muito viu, obrigada. Luana? Para delírio dos fãs. Para delírio dos fãs que só ouvem a voz de de Luana fato. Masquerim no Não rádio. se frustra. Hoje estão conhecendo em pessoa. Suzane, agora chegou a sua vez, tudo bem com você? Tudo bom, Wagner? Oi, como... Oi, Ela é pessoal de tímida, casa. O Wagner ele dá uma É porque eu estou, intimidada. é porque ele eu estou dá uma dando intimidada. uma bronca nela subjetiva, entendeu? exatamente. Tudo bem. Mas é isso, obrigada pela sua audiência de sempre. Gente, olha, vamos lá para os nossos destaques então. Muita coisa aconteceu durante essa semana. Eu vou começar com o Hélio aqui, que tem informações sobre o Brexit e a Escócia pretendendo aí sair do Reino Unido. A Escócia não gostaria de deixar a União Europeia. Na verdade, boa parte dos moradores do Reino Unido não queriam deixar a União Europeia. Mas aí, por conta de como foi que ocorreu o referendo, né, em junho do ano passado, acabou que não deu certo. O pessoal achava que o não ia vencer, então quem estava convicto da vitória preferiu nem ir votar, o dia estava muito chuvoso, o pessoal não saiu de casa e os que queriam se divorciar da União Europeia foram em peso votar e aí o sim acabou vencendo. Mas acabou, na verdade, desagradando a muita gente. A Escócia faz parte do Reino Unido, é um país autônomo, mas que faz parte do Reino Unido e não quer se separar da União Europeia. Então, o que a Escócia tentou já? Tentou fazer um referendo uma vez, o Reino Unido brecou. Falou, não, nós somos uma coisa só, somos o Reino Unido, você não vai se separar da gente. Mas aí, agora, nesta semana, o que eu tenho para falar são 2 coisas, mas são misturadas. Vou falar junto. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Vá. Porque o que aconteceu nesta semana? A Theresa May entregou uma carta ao Parlamento Europeu que, nessa carta, ela está dizendo o seguinte, olha, agora nós estamos prontos para começar o processo de ruptura. Tem um artigo chamado artigo 50 de um tratado chamado de Tratado de Lisboa, que é o tratado que reúne, que fez acontecer a União Europeia. Então, ela acionou esse documento agora, o artigo 50, então ela está dizendo, nós agora estamos prontos, vamos sair da União Europeia. E no dia em que ela entregou essa carta, a Escócia entregou para a Theresa May um pedido, mais um pedido, falou, olha, nós exigimos que você autorize a Escócia a fazer um referendo aqui também. E o referendo para a Escócia é o seguinte, para dizer, vocês escoceses querem continuar parte do Reino Unido
ou querem sair do Reino Unido para continuar na União Europeia. O negócio está complicado lá. Tá sério essa situação, né? E a Escócia quer fazer esse referendo no máximo até o final do primeiro semestre de 2019. Para poder dizer se quer ficar ou não. Porque esse artigo 50, até que a ruptura completa seja feita entre Reino Unido e União Europeia, deve levar por volta dos 2 anos, né? Embora possa ser mais longo do que isso, porque o que faz a União Europeia ser União Europeia, entre ela e o Reino Unido, tem mais de 80 mil páginas de acordos comerciais, de livre circulação. São 40 anos de um casamento, né? Envolve imigração, envolve comércio, envolve trabalho das pessoas que trabalham na Europa e migram e moram no Reino Unido. É muito São difícil. muitos detalhes, né? E a Libra caiu já essa semana, né? Já começou a cair aí. Já sofreu alguns reveses desde o ano passado, quando o povo escolheu sair do Reino Unido, da União Europeia. Então é uma situação complicada, mas o Reino Unido vai ter que agora trabalhar isso, né? A saída da União Europeia e tentar segurar a saída da Escócia. Embora o Reino Unido já tenha antecipado também, a União Europeia tenha antecipado também que os países do Reino Unido que queiram continuar fazendo parte da União Europeia, não é assim, falar, continuem. Vai ter que começar um processo novo, que leva anos para se concluir. Por exemplo, a Turquia está há décadas querendo ser parte da União Europeia, até hoje não é parte da União Europeia. E então, mesmo se a fazendo Escócia... essa barganha de imigrantes, né? De Então recebam imigrantes, recebam mais imigrantes, que vocês vão ter algumas facilidades comerciais com a União Europeia. E mesmo assim, a Turquia não tem espaço para entrar na União Europeia. Então, a Escócia está achando que vai se desvencilhar do Reino Unido e continuar na União Europeia, mas a coisa também não vai ser tão simples assim, não. É realmente um divórcio, né, Hélio? Para separar separar dá muito mais trabalho. O divórcio daquelas pessoas que têm muitos bens e muita coisa envolvida, coisa demais, né? Aquela coisa resolver. que vira litigiosa mesmo. Luana, vamos lá para o seu destaque. Você deve ter ouvido falar sobre esse assunto, mas se você não ouviu, atenção, porque eu vou falar algumas palavras que vão chamar muito fortemente a sua atenção. Conta de energia mais barata. Pois é, Wagner. Parece que a conta de energia do mês de abril vai vir mais barata. Mas, mesmo assim, a gente teve uma alegriazinha no começo desse ano, quando a ANEEL disse, falou assim, olha, de fato, a gente cobrou a mais, você consumidor. A gente sabe que a gente paga mais do que a gente devia em várias contas. Mas a ANEEL disse assim, olha, você pagou a mais no ano de 2016. A maioria dos consumidores pagaram a mais porque na conta veio adicionado um valor que a gente teria que pagar por uma usina que não estava funcionando. Então, a gente estava pagando por uma energia que não existia, porque essa usina não produzia energia e era a usina de Angra 3. E aí, a ANEEL disse assim, nós vamos restituir esse valor. São 1 bilhão, aliás, e 800 milhões de reais que a gente tem que restituir para todo o Brasil. Aí agora a ANEEL voltou atrás essa semana e falou assim, olha, de fato a gente vai restituir esse valor, mas não é 1 bilhão e 800 milhões não, são 900 milhões. Aquele valor lá, 50% do valor, aquele valor lá era uma estimativa, se todos os consumidores tivessem de fato pagado a mais nas contas de energia. Mas, de qualquer forma, para que as contas de abril venham cerca de 20% mais baratas do que a dos outros meses por conta desse desconto da ANEEL. 20% é legal, né? Que bom, né? E não é, né? Porque, na verdade, assim, a conta não está mais barata. Eles só estão devolvendo o que já cobraram indevidamente. E tem outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que em casos de cobrança indevida, a restituição tem que ser em dobro. Em qualquer relação de consumo. Então, se, sei lá, o banco faz uma cobrança indevida de você, você fez um pagamento que não deveria ter feito, o banco tem que devolver o que você pagou e mais o dobro disso aí. Então tem que devolver 2 vezes, com Doribucô. Doribucô na Aí veia. o que a ANEEL fez? Mas não vai acontecer isso. Não, lógico 20% que não. é o valor estimado. A ANEEL está Pagou-se a devolvendo, mais, né? vai devolver exatamente o que o cidadão pagou a mais. Exatamente. E não vai devolver em dinheiro, vai devolver em desconto na conta de luz. E talvez o Nossa, consumidor gente. acabe nem sentindo Nem esse vai desconto, perceber. porque agora em abril a gente está com a bandeira amarela e a gente entra nos meses de outono e inverno, que a energia é mais Fica cara. mais cara. Então, de uma forma ou de outra, a gente não vai acabar sentindo tanto nem vai desconto. sentir. Suzane, vamos falar sobre crise nos Correios. Pois é, né? O nosso país está entrando em colapso, não é mesmo?
Infelizmente, por conta de um arrombo, né? Um rombo nos cofres dos Correios, eu acho que é em torno de 200 bilhões negativo, desde 2015 está vindo nesse mesmo processo. Agências estão sendo fechadas, quase 200 agências já foram fechadas e tem algumas ainda para serem fechadas. Algumas assim, em torno de umas 150 agências que ainda não fecharam, mas que já estão lá decretadas, tem data certa para serem fechadas. Aí com isso tem atraso nas encomendas, muitos atrasos, tem carteiro fazendo o trabalho dobrado, carteiro que tem o bairro certo para ele cuidar e aí como está faltando em outros bairros, aí ele acaba tendo que correr para outro bairro e o dele fica sem fazer e tudo mais. Essa é uma situação tão trágica que o próprio ministro das Comunicações, o Kassab, ele chegou a falar e deixou claro, se não houver uma maneira nova de ter receita para que os Correios fiquem bem das pernas, possivelmente vai ter que privatizar ou parte ou todo dos Correios. Então, é mais uma estatal que a gente vai acabar perdendo por má gestão, infelizmente. Essa má gestão por quê? Porque, olha só, dentro de 2 anos, trocaram de presidente nos Correios 3 vezes, né? Por conta dos partidos que assumem o poder e tudo mais. E realmente, olhando do ponto de vista empresarial, fica muito complicado você administrar uma empresa como é os Correios, trocando de administração rápido demais, não tem uma sequência de trabalho, né? Isso é muito ruim. Outro problema, acho que começou já com a corrupção, né? Lembra quando teve aquele vídeo que foi flagrado há, acho que uns 12 anos, de um funcionário do Correio negociando propina com o empresário, e aí veio o Jefferson, o deputado na época, né? E delatou toda Já tem 12 anos isso? Uns 12 anos. O escândalo do mensalão, você está falando? Do mensalão, do escândalo do mensalão. Então, a gente tem um caso de corrupção, os Correios ele tem esse histórico, tem má gestão, tem má gestão. Tem funcionários, por exemplo, que perderam suas férias, tá realmente assim uma confusão danada, sabe? Acho que foram demitidas já umas 5.000 pessoas e são pessoas concursadas. A situação está ficando bastante caótica. Os Correios lançou em janeiro, divulgando a informação de que eles vão entrar com... Eles lançaram como fala? Eles deram uma prévia de que vão trabalhar agora com telefonia. Eu acho que tudo isso para tentar rever receitas. Fato é que hoje em dia a gente tem mais cartas comerciais, judiciais, diminuiu muito o nosso uso dos Correios, né? Com o avanço da tecnologia e tudo. Mas mesmo assim ainda continua sendo uma empresa que a gente precisa muito usar, né? Eles têm que realmente ter uma boa administração. Se o mundo vai mudando, a empresa também tem que mudar. Claro. Vamos lá para o intervalo, então? A gente volta daqui a pouquinho com o Redação Novo Tempo. A gente está esperando a sua presença e a sua participação com a gente, porque a gente vai falar sobre uma polêmica envolvendo a empresa Amazon e o prefeito de São Paulo. A gente volta já.